Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer problema que seja, que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 20 horas, às 8 da noite. Para quem já for entrando aí, eu queria que você apertasse o aviãozinho e convidasse as pessoas todas para participar desse momento. Tá? Aperta o coraçãozinho também para a gente ranquear aí no Instagram, nas lives. Legal. Então, olha só, todo dia às 11 da manhã e às 8 da noite acontece uma live preparatória para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação. Vai ser uma maratona de aquecimento, de preparação para essa Masterclass de Superação. Nessa aula, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar todas as dificuldades que passei e que também já ajudou a muitas outras pessoas a superarem seus problemas, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos. No episódio de hoje, eu vou falar com uma grande amiga, a Thaís Hiroki. Olá, Thaís, está me ouvindo? Estou ouvindo, Renato. Tudo bom? Ah, que legal, então estamos conectados. Vamos lá. Gente, essa é a Thaís, professora de tênis. Thaís, eu queria que você, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. Tá legal. Bom, meu nome é Thaís Giró. Eu sou idealizadora do canal Eu Amo Jogar Tênis. Eu sou professora há 23 anos. Já comecei com a idade, né, Renato? A gente é meio Complicado. contemporâneo. de, Complicado de- falar de idade uma hora dessa, né? A gente é meio contemporâneo de época de faculdade, né? Assim, somos formados em educação física, né? Mas eu sempre fui do Colegas de mundo. profissão. Sempre fui para o mundo do tênis, né? Sempre gostei bastante e continuo dando aula de tênis, né? E agora, Bom, através do canal Eu vamos Amo desviar Jogar para trás um Tênis, pouquinho. eu passo as instruções através do canal, né? Assim. Entendi. É isso aí. E como é que é a vida depois dessa fase do tênis, que você trabalha só com tênis agora? Depois que parou de jogar, chegou a participar de competições profissionais? Me conta um pouco mais da tua área de atuação, da tua paixão aí, né? Eu sempre joguei de forma amadora, na verdade, né? Eu já tive, assim, épocas de treinar bastante, inclusive, eu cheguei a ter overtraining, uma época com 17 anos e meio, de Poxa, overtraining. Foi fogo. Mas aí, assim, eu tive que fazer a opção de estudar, porque a minha família, assim, sempre foi isso muito importante, né, a questão de estudar. E aí, como eu gostava muito do tênis, eu um pouquinho assim, no meio do cursinho, fui fazer orientação vocacional e tal, mas tudo levava ao que eu gostava, que era o esporte, né? e Então, você acabei tinha, você começou a jogar tênis com quantos anos? com 11. E aí se dedicou e foi profissional, chegou a nível profissional? Não, eu não cheguei a jogar no nível profissional, não. Eu cheguei a jogar, o primeira classe é assim, na federação, dentro de cada estado, é a classe mais alta, né? Então eu cheguei a ser primeira do ranking de Brasília, porque eu Olha morei só. de primeira classe lá. Porque mesmo depois que eu parei de jogar, comecei a dar aula, fazer faculdade, aí eu quis, né, assim, me superar. Realmente eu quis jogar melhor do que eu estava apresentando. Então eu continuei treinando. Então eu já dava aula, falei, não, eu quero treinar, quero competir, né? Então eu continuei jogando torneio, a gente chegava aí a alguns torneios de grana, mas assim, era só simbólico, não era para viver disso, né? Eu dava aula, eu era professora. E sempre gostei. Nossa, eu joguei muito, jogo até agora, assim. E tem muitos torneios de veteranos. Renato, tem o tênis, tem torneio da Federação Internacional que tem categoria de 90 anos de idade. Olha só. E tem algum background de família? Alguém da tua família joga tênis? Como é que é? Para começar Na com 11 anos, tem que ter alguém aí que te dá uma força.
Então, não foi muito. Na verdade, assim, a minha mãe, ela até acho que ela não conhece gente. A minha mãe, ela começou, ela e minha irmã começaram fazendo aula de tênis, e eu acho que eu fazia natação e tal. Só que eu comecei a fazer, e assim, elas, a gente não tinha antepassados assim, que faziam tênis, elas faziam só por lazer mesmo. Aí quando eu e meu pai começamos a jogar, aí os dois são meio competitivos, assim, aí os dois, Ah, uma briga, assim, de querer treinar, treinar, jogar, jogar. E minha mãe não largou, assim, né? Pra você ter uma ideia, um minha mãe estimula o outro, né? e o meu pai não, meu pai é todo competitivo, jogava futebol, jogava no Linense. Olha só, Thaís. E deixa eu te falar, a gente fala sempre agora sobre superação, né, de limites e o que as pessoas passam e enfrentam para se superar a cada dia, né? E nessa sequência eu estou falando sobre atalhos e obstáculos, que, ou seja, o que ajuda e o que atrapalha nesse processo de superação. E eu me uso como exemplo e até digo às pessoas, né, que não precisa ter um pescoço quebrado como eu tive, ser um lesado medular de nível cervical C3 e C4, que é um dos níveis mais altos de lesão cervical, para ter um motivo para superar ou para ter que enfrentar um processo de superação. Mas eu uso isso e falo com muita autoridade e ensino pessoas comuns a superarem qualquer tipo de problema, grandes ou pequenos, e até mesmo a se superarem a cada dia, aquela famosa frase que diz que a gente tem que matar um leão por dia, né? Então, isso é a autossuperação diária que as pessoas passam para que o próximo dia seja sempre mais feliz e mais agradável do que o dia anterior, né? Essa é a progressão da nossa vida. E eu queria que você me falasse um pouquinho das dores aí, né? Dos conflitos ou do que te tirou, desestimulou alguma vez ou te deixou mais longe de superar alguma coisa. Ou se você tem algum relato de algum aluno, alguma coisa que te deixe que te puxe para esse lado de superação. A minha história no tênis, eu tive muitas decepções, né? Assim, eu gostava muito, mas eu gosto de contar uma história, por exemplo, teve uma época que eu jogava há 14 anos. No tênis, assim, é de 2 em 2 anos as categorias. Então, eu jogo tênis há Sim. 12, 13, 14, 15, 16. Então, quando eu estava com 14 anos, eu fui classificada para jogar entre as 16 melhores de São Paulo, né? Olha só. E aí, legal, ó, eu acho que eu era a 14ª, e eu lembro que a 15ª e a 16ª sempre variavam conforme o ranking. A gente participou de 3 etapas, e eu acho que a última etapa era quem ia para a final. E aí, eu ia lá, a gente jogava contra três outras meninas por final de semana. Então, eu participei de 3 etapas e em cada final de semana eu fiz 3 jogos. E daí, quem se classificava até fazer a final, acho que era isso. Só que eu perdi todos os jogos de 6-0, 6-1, 6-0, 6-2, 6-1, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Então, assim, A famosa toda. lavada. Não, foi uma lavada fenomenal. Então, assim, esse momento foi bem difícil, porque foi um momento Traumático na profissão. total, total, porque daí o que eu queria? Eu queria, o que eu estou fazendo aqui nessa quadra de tênis, né? Vou lá na competição, perco de todo mundo, né? Tomo 6-0, 6-0 de todo mundo. Então, foi um momento bem difícil Difícil. e precisou de uma dose. Assim, se eu quisesse continuar jogando tênis, eu ia ter que superar esse trauma, superar a questão de achar que eu era inferior e não ia conseguir E como foi melhorar. esse processo de superação? Como é que você fez para se livrar disso, dessas amarras que às vezes a própria situação acaba criando na gente, né? Uhum. Eu achava assim que o problema realmente era na hora, um nervosismo muito grande na hora de jogar, de competir, que as meninas realmente tinham muitas que jogavam bem, mas tinham várias ali.
que dava para eu fazer um bom jogo contra elas. Né? Não era jogo assim para eu perder de lavada desse jeito. Eu tinha condição de fazer jogos muito melhores. Você Agora tem. entendeu que na verdade você perdia para você mesmo, então ali. Sim, sim, sim. Muitas vezes era. E só que eu acho assim, que o meu pai sempre foi um grande incentivador. Então eu acredito que ele não me deixou parar também, porque ele acreditou que eu poderia melhorar, que eu poderia continuar jogando, né? Que legal. Tanto que no ano seguinte, ele treinou comigo o ano inteiro. Quando eu estava com 15 anos de idade, ele saía do trabalho, a gente ia para o clube, pegava a mochilinha, ficava lá passando frio na arquibancada, esperava pagar a quadra para bater bola e treinar. Isso foi o ano inteiro. Que Então, legal, assim, né? Um grande motivador de tudo aí, né? uhum, eu Sabe acho. que. E aí, como é que você conciliou isso com os estudos e foi levando até chegar à faculdade? Sim, aí na época da faculdade eu ainda tinha muita vontade de treinar, né? Aí eu tive a oportunidade de já fazer um estágio lá na ICA de Campinas, dando aula. Na verdade, eu queria mesmo era treinar. Mas acho que eu estava com 19 anos e eles recrutavam os juvenis até 18. E aí, não, Poxa, mas como eu estava fazendo educação física já, o coordenador lá falou assim, não, aí você não pode treinar, mas você pode, se você quiser pegar um estágio para dar aula para os iniciantes, aqui você pode. Eu falei, ah, que legal, né? Ótimo, poxa, eu começar a dar aula e tal. Aí essa foi daí que eu comecei a dar aula. mas exatamente, essa influência do seu pai, mais essa paixão, né, pelas atividades físicas e tudo mais, isso é o que às vezes impulsiona a gente, né? Tem um ditado muito claro que diz aí que se você focar na dor, isso vai continuar doendo, isso vai continuar sofrendo a vida toda, né? Você tem que focar Uhum, no aprendizado que isso deixou, porque por pior que seja a situação, vai pelo menos te ensinar uma boa lição, né? E dessa forma você continua, você segue crescendo, o crescimento mental, psicológico, junto com, né, um adolescente de 14, 15 anos, é fundamental, né? Talvez o seu pai nem total. soubesse disso, mas estava fazendo exatamente isso com bastante eficiência nessa época, né? E esse é o poder, é o primeiro Exatamente. passo da superação. A pessoa tem que querer e aceitar a ajuda de quem está do lado. Bacana, né? Hum, É legal, isso que eu faço gostei. hoje. Eu ensino pessoas a superarem o problema de uma forma inteligente, pensando, achando, né, onde está o problema e realmente se dedicando a se sobrepor àquilo e não viver escravo daquilo o resto da vida, né? Ou por um Hum, tempo da vida, ou enfim, nem todos os problemas a serem superados são definitivos, como o meu, por exemplo, né? As sim, isso pessoas mesmo. passam por fases da vida. Sim, isso mesmo. Aliás, Renato, eu nem agradeci você, eu fiquei muito feliz que você aceitou fazer a live comigo, porque Imagina, fiquei muito feliz mesmo, porque acho bem prazer bacana é todo meu. da gente, assim, ter estudado a mesma, né, a mesma área e tal, então, uma área, assim, às vezes um pouco até renegada, né, só que faz tão bem para as outras pessoas, né, então, estamos levando Pessoal da isso. educação física aí, né? Eu trabalhei a vida toda com ginástica de academia e personal trainer. Morei muito Aham, tempo fora do Brasil, né, na Indonésia, trabalhando por uhum, uma rede de academias lá de ginástica, que tinha uhum. base na Indonésia e academias também na Malásia, Singapura e Índia. E também Nossa. trabalhei para uma empresa da Nova Zelândia, que faz aulas de ginástica e vende para o mundo todo, né? Eu era treinador deles lá na Ásia. E Ah, juntamente com isso, eu fui ciclista. E depois que eu saí do Brasil, eu tive condições de participar de competições aí profissionais. E olha lá atrás de mim a minha bike hoje. Fica aqui para eu poder ter uma inspiração, sabe? De eu poder olhar e lembrar que ah, com essa bike aí eu já pedalei em mais de 10 países. Então eu não empresto, eu não dou. Tá aí, fica aqui na parede para eu poder me lembrar de uma fase boa da vida, né? Acho que a gente tem que, por pior que seja qualquer situação que a gente passa, tem que ficar pelo menos o aprendizado, né? A gente aprende com isso e a gente cresce quando isso acontece. ah, sim, a vida Mas inteira, né? me fala aí, e agora, como é que tá? Você tá dando aula de tênis, é a tua profissão hoje?
dentro da Sim. educação física, um subnicho aí de tênis, né? Uhum. E como é que tá os alunos lá? Com que classe você trabalha? Tem algum profissional? O pessoal gosta de competição? Geralmente o pessoal gosta de um duelinho, né? Mesmo que não profissional. Sim, sim. Inclusive, eu peguei pergunta de aluno meu para fazer pergunta para você, né? Eu tenho as minhas Legal, vamos perguntas lá. e eu tenho pergunta de aluno meu para fazer para você também. Assim, hoje eu trabalho essencialmente com o tenista amador. Tem aquele tenista que joga por lazer, pode começar adulto, com 30, 40, 50 anos de idade, né? Hoje eu tenho alunos do meu curso online que começaram a jogar com 60 anos de idade, inclusive a Olha Thelma já só. veio aqui pra gente, ela falou, deu recado aqui, é a Thelma, ela A é gente aluna do. usa assim, ó. Hashtag superar transforma. Vai lá, gente. Ah, Gatilho mental da participação. Escreve aí. Hashtag superar transforma. boa, Tira gostei. um, tira um print da tela para depois da live poder postar no Stories aí, marcar a gente. Isso é bacana. Boa. Aliás, eu estou aprendendo com você, viu, Renato? Outro dia eu entrei na sua live, aí você falou assim: tira um print dessa tela para postar no seu stories. Aí, olha só como eu sou, eu não sabia nem tirar print. Aí eu fui apertar o negócio, eu comecei um monte de risada, eu falei, nossa, do sério, aí eu fiz. Aí depois eu tentei aprender a tirar print aqui, e aí para o pessoal também fazer isso. Desastre total. Mas é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente aprende. Pensa, como é que você aprendeu a andar? Ninguém levanta e sai andando. Tem que levar um tombo antes, é ou não é? Ah, É, quem nunca deu uma raquetada aí na própria perna, é ou não é? Para começar a tal, aprender. viu? Mas é isso, assim, os meus alunos hoje são muitos tenistas amadores, principalmente o pessoal que me segue no canal Eu Amo Jogar Tênis, né? Então é o tenista que gosta de melhorar, gosta de competir, de ganhar jogo dos amigos, assim, ou o campeonatinho do clube dele, que assim não vale dinheiro, porque ele tem a profissão dele, tudo, né? Ele não ganha vida jogando tênis. Ele, apesar de jogar por lazer, os tenistas são muito competitivos e qualquer partidinha ali com um amigo, com um irmão, com um cunhado, eles querem ganhar a partida. Ele pode não ganhar a vida jogando tênis, mas ele melhora a vida dele jogando tênis, sem dúvida, né? Porque esse fato do esporte, da atividade física, né, de ter uma disputinha, mesmo que saudável, né, vai ser muito bom para a vida dele, com certeza, né? Sim, muito, muito. É muito, muito interessante. E o livro competitivo sempre leva as pessoas não só a querer superar o adversário, mas superar a si mesmo. Então, tem vários tipos de superação que os tenistas precisam se defrontar, mesmo não sendo de alto nível, mesmo não sendo competitivo. É, como eu digo, né? Não precisa ter um pescoço quebrado como o meu, né? Há quem diga aí que eu preciso até trocar os exemplos, né? Não precisa ter um pescoço quebrado como o meu para ter alguma coisa para superar. As pessoas às vezes veem e falam, poxa, mas eu não tenho nenhum problema grave para ter que superar. E aí é onde eu digo, né? Às vezes até uma unha encravada, um sapato apertado, é o problema de cada um. Cada um tem que dizer onde tem que estar o problema para ser superado. E digo até mais, né? As pessoas têm que se superar dia após dia para ter uma vivência melhor, uma vida mais alegre, uma vida mais saudável. E é por isso que eu falo muito de felicidade, de alegria e de dores superadas, porque eu já passei por momentos muito críticos na vida, eu passei por momentos de desistência da própria vida até, porque é uma situação muito crítica, né? E, enfim, mas é possível. Talvez não seja fácil, mas é possível, tá? E principalmente através do esporte, porque o esporte, na uma atividade física, produz endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Então a pessoa já se sente bem, se sente agradável com aquilo tudo. Primeiro que está entre amigos e segundo que tem aquela competiçãozinha que é sempre positiva e que vai ter um ganho geral de vida, né, de felicidade, de alegria e tudo mais, né?
Sim, É com um, é certeza. um descanso ativo, eu diria. Lá na Ásia, eu viajava muito porque são países, né, muito próximos, mas a gente tinha que voar. Então eu dava cerca de 30 aulas por semana de ginástica, mais treino de final de semana, e era muito louco assim a rotina de lá. E quando eu tinha tempo ainda, pegava minha bike para o meio do mato pedalar e andava aí o dia inteiro de bicicleta. E mesmo sendo ainda um exercício físico intenso e pesado, era o meu momento de lazer, era a hora que eu estava descansando. Era quando eu descansava, eu não precisava me preocupar com ninguém, ensinar ninguém, eu não precisava, eu estava lá por hobby e lazer. Então, com certeza isso descansa, isso revigora, isso traz mais alegria para as pessoas, né? E é o teu Sim, trabalho, no fim das contas, com isso que você trabalha, né? Às vezes você pensa até que trabalha ensinando tênis para as pessoas, mas com certeza vai muito além disso, é. né? Você talvez ensine tênis, mas você traz vivência, alegria, conforto para todas essas pessoas. E talvez por isso todo mundo te procure, né? Parabéns aí pelo teu trabalho. Imagina, obrigada. Eu penso nisso também, Renato. Não é só. Eu já cheguei em momentos de questionamento desse, de pensar, ai, nossa, eu dou aula de tênis, mas que coisa sem sentido, que coisa fútil praticar um esporte. E demorou um tempo para eu valorizar isso e entender que não é, que existe muito mais coisas por trás, que são os benefícios que eu pude colher em relação ao esporte, a tudo isso, a melhorar muitas qualidades dos defeitos que eu tinha, de repente, e me colocar à prova, né, de ter que ter controle emocional dentro da quadra, dentro de partidas, melhorar minha paciência para disputar as partidas, né, aprender a superar coisas que limitações em relação à minha técnica, né, de achar que eu tinha um determinado golpe ruim e não ia conseguir melhorar, mas querer competir, ter que entender aquilo e aceitar aquilo como meu. E fora assim, o lado bom do ambiente do esporte, né? Que aproxima, Sim, claro. que gostam disso também. E, você tem um campeonato, eu preciso me cuidar, não posso nem comer demais, Quanto, não posso quanto sair, maior o nível, quanto maior o nível da competição, menor o divertimento do atleta, né? Porque o atleta não é só quando ele está dentro da quadra. Ele é o que ele come, a hora que ele dorme, o quanto ele dorme, o quanto ele consegue descansar e tudo aquilo que ele produz internamente, né? Eu disputei Aham. muito competições aí de alto nível também e realmente enfim, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é um pouco mais complicado disso acontecer de qualquer forma que seja, né? A gente tem que ter mais foco e mais direcionamento naquilo que a gente quer fazer. É. Aqui no Brasil tem muitas distrações, né, pro atleta não poder focar, né? Mas me fala aí, quais são as dores ou os desafios que você encontra nos seus alunos ou nos seus é, participantes aí? Tá, posso fazer então uma pergunta oficial? Pode, vamos lá. Ó, Renato, ó, como você já disputou competitivamente na bike, eu gostaria de saber sua visão sobre a relação entre o esporte amador competitivo, que são esses meus alunos que são, né, tenistas amadores, que praticam, mas competem, participam de competição, e a superação. Qual a relação entre esse esporte amador e a superação? Porque eles não são profissionais, né, não ganham dinheiro jogando tênis, mas gostam de disputar os torneios. Olha só, eu diria que no esporte profissional, seja ele qual for, a busca pela perfeição é o que vai graduar cada atleta, né? E na bike, a gente tinha um ditado que a gente sempre dizia, olha aqui, ó, que o segundo colocado é o primeiro perdedor, né? Então não adianta. Chegar em segundo é o primeiro cara que perdeu, né? Que não teve êxito de forma alguma, porque só importa o primeiro.
Eu diria que quando isso vem para o âmbito amador, de vez em quando me dá uns espasmos aqui, que me dá uma entortada. Fica Quando a gente vem tranquilo. para o âmbito amador da situação, eu vivenciei muito isso. O lado de amizade e descontração é muito mais efetivo. Então, como você disse, né, as pessoas não vivem disso, não precisam daquilo para pagar as contas ou para, né, enfim, modo de vida. Um atleta profissional, ele levanta de manhã e vai trabalhar. Só que ele vai trabalhar no esporte em que ele é profissional, né? As pessoas que fazem isso no âmbito amador, elas têm já uma outra vivência. Sem contar, como que a gente já disse, que a atividade física promove e produz endorfina. E endorfina é o hormônio do bem-estar. Então ela vai se sentir melhor. Tá? Quando eu trabalhava no Brasil, eu era personal trainer de alguns juízes federais lá em Bauru. E foi legal porque eu tive a chance de trabalhar com vários, né? Um acabou falando para o outro e tal. E o que aconteceu? Olha só, eles treinavam à noite. Só que ficavam o dia inteiro no fórum, cheio de problema, cheio de processo. Quando não conseguiam vir para a academia à noite, ficavam com aquele peso de consciência, depressivo, né? Poxa, eu não fui para a academia, não consegui e não deu certo. No outro dia, passavam o dia inteiro, poxa, hoje eu tenho que ir porque ontem eu não fui. Então, só de mudar o horário, eu coloquei eles para treinarem de manhã. E alguns deles às 5:30 da manhã, às 6 horas da manhã. Até isso tornar hábito, era difícil o começo. Mas olha o que acontecia. Eles iam para a academia às 6 horas da manhã e treinavam. Duas coisas era legal. A primeira, porque produziam endorfina e passavam o resto do dia se sentindo bem. E a segunda, porque passavam psicologicamente o dia com a missão cumprida. Sabe? Ah, já fiz meu exercício, mesmo que eu fique até mais tarde no trabalho, né, por necessidade do trabalho, eu já fiz a minha parte, já tenho a minha missão cumprida. Então eu acho que quando a pessoa é amadora, né, ou pratica um esporte não de uma forma que o esporte cobre aquilo dela, o ganho é muito maior, é realmente vida que você está ganhando por por se dedicar de alguma forma a um esporte, né? E nada melhor do que a gente fazer o que a gente gosta, né? Nada melhor do que a gente fazer se você tiver algum aluno com problema aí, bota o cara para bater bola de manhã, que você vai ver como ele vai passar o resto do dia bem melhor, se sentindo mais confortável, né? E sem contar que tudo na vida é aprendizado. E tudo que ele faz por 21 dias ou 30 dias, algumas pessoas dizem, né, se torna hábito. E o poder do hábito é o poder da superação. Eu falo que a superação é um poder interno que a gente tem e não sabe, né? Então vale a pena a gente trabalhar por essa forma. Legal, gostei, Renato. Nunca tinha pensado nessa diferença, né, do profissional e do amador. O amador acaba colhendo até mais frutos bons, né, do esporte. Exato. Talvez o estresse, talvez o estresse que ele tenha vai acontecer no trabalho dele, onde ele realmente tem que se dedicar. Talvez seja dono de alguma empresa ou funcionário de alguma empresa, cada um tem a sua cobrança, sua parcela de cobrança mesmo, vamos falar dessa forma, né? Profissional. E o atleta profissional também tem essa cobrança profissional. Agora, o atleta amador, e que sempre gosta de uma disputa, de alguma coisa, o ganho dele é muito grande nesse sentido, de vivência, de amizade, de tudo mais, entendeu? É verdade. Bacana. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, vamos lá, ué. Vai lá, então. Ó, eu tenho alguns alunos e seguidores que muitas vezes são tomados por pensamentos assim: não tenho talento, não vou melhorar no tênis, não consigo vencer muitos jogos, não tenho coragem de me inscrever num torneio. E eu fico tentando convencê-los de que é possível, sim, melhorar, ganhar mais jogos. Eu acredito que é uma questão de superação. Autossuperação, superação de si mesmo. E você acha que é isso? Acho total. É até o tema do que a gente está falando agora, né? Sobre atalhos e obstáculos, né? A pessoa, eu não sei se é só negativismo ou sempre uma coisa depressiva que causou isso. Talvez por defesa, né? Sempre, mas eu não consigo, mas nunca dá.
eu tenho uma frase que eu sempre uso nas palestras e que eu digo que quem quer vai lá e faz. Quem não quer inventa uma desculpa. E isso tem dois lados. Olha só, quando alguém chega para mim com alguma desculpa, a minha leitura daquilo, o cara pode explicar o que ele quiser. A minha leitura para aquilo é que ele não quer fazer, tá? Porque ele não está afim. Então ele está inventando uma desculpa. E outra, quando a gente explica para os outros não estão interessados em desculpas, não querem nem saber. Na verdade, a gente está se convencendo de que não quer fazer aquilo, ou de que não é capaz, de alguma forma que seja. E a segunda leitura disso, né, a mais importante que eu ensino para as pessoas, é de que quando você percebe que você está dando uma desculpa para alguém, você está se enganando e talvez você esteja criando uma condição negativa para você. Porque você está explicando para quem não interessa a razão pela qual você não quer fazer. Então, se você parar e pensar que, tipo, por que será que eu não quero fazer aquilo? Ah, porque eu acho que eu não vou vencer o jogo. Porque eu acho que eu não tenho condições. Porque eu acho que, não sei, entendeu? Por algum motivo, eu estou me convencendo de que vai dar errado alguma coisa. A gente chama isso de mindset fixo, que é o cara que está conformado com a vida do jeito que ela é, porque assim nada vai melhorar e assim tá bom então, e tudo tá legal dessa forma. E cada vez vai ficando pior, porque vai juntando uma negatividade na outra. Sem contar que a gente tem o que a gente chama de zona de conforto, né? E eu sempre falo, porque aquilo que a gente é e está confortável de fazer, a gente quer manter. E como é que a gente melhora? A gente melhora realmente com o aprendizado. Eu sempre falo assim, ó, você tem que pisar fora da zona de conforto, aprender alguma coisa nova, e aí quando você aprender e dominar aquilo, quer dizer que você trouxe uma coisa nova para dentro da sua zona de conforto. E cada vez você aumenta mais, tá? Pensa assim, ó, se você for uma bola de tênis, olha só, vai casar o exemplo. Tudo que tem dentro da bola de tênis é a tua zona de conforto, é o que você sabe. O que tem fora a área da bola de tênis é aquilo que você não sabe e tem condições de aprender. O problema não, a solução, né? Tem até um amigo nosso que fala que o problema é a solução, né? Então, quanto mais você aprende, maior fica. E essa bola de tênis vira uma bola de basquete. Porque você aprendeu e hoje o que você tem dentro é muito mais do que o que tinha antes. O problema é que a bola de basquete tem ao redor dela uma área muito maior do que a bola de tênis. Concorda? Então quer dizer que quanto mais você sabe e aprende, mais coisas para aprender você tem. A sua capacidade de aprender e de se melhorar está aumentando por isso. Olha que bacana. Então a zona de conforto é uma coisa bacana para a gente se sentir confortável e estar, mas a gente precisa desafiar isso para que a gente possa aumentar e crescer. Senão vai continuar sendo uma bola de tênis o resto da vida. Nada contrário, uma bola de tênis, tudo certo, né? Desde que a pessoa queira ter esse mindset fixo a vida toda, tá? Mas uma forma da gente crescer e poder se superar é realmente se desafiar a cada dia. E cada um tem um tempo, cada um tem uma jornada, cada um tem um caminho a seguir. Tá? A gente sempre olha para o vizinho e vê a grama mais verde. Na verdade, a gente não vê o que acontece. A gente só vê o que a gente não é capaz de fazer e algumas pessoas se limitam e começam a se convencer de que aquilo está certo. Ah, mas eu não consigo. Como você disse mesmo aí, não tenho possibilidade de eu ganhar o campeonato, ou de eu ganhar o jogo, ou eu não sou bom nisso. Enfim, tá? A gente tem que mudar isso. A gente tem que começar a treinar o nosso cérebro a procurar por soluções e não por desculpas, porque você ainda não consegue fazer alguma coisa. Pensa se uma criança aí de 1 ano de idade ficasse pensando que no terceiro tombo, eu não consigo andar, não vou andar a vida inteira. Talvez por isso ela não tenha condições de raciocinar ainda, né? Ela só leva 3 tombos, 10 tombos, sei lá, 50 tombos, mas ela vai andar, ela vai ser andando. Então a superação, ela pode não ser fácil,
depende de cada situação e, na verdade, depende de cada pessoa em relação a cada situação. Mas ela é possível, plenamente possível. E é exatamente isso o que eu ensino às pessoas hoje. Ah, que legal. Eu acho que é uma lição muito grande e justamente por isso que eu achava que isso ia ser muito valioso poder conversar com você, para levar esse ensinamento para esses alunos, para esses tenistas que precisam tanto e muitas vezes buscam também através do tênis essa superação, tanto de problemas pessoais como Exato. do tênis mesmo, né? Do querer melhorar, mas realmente muitas pessoas têm verdadeiros problemas fora da quadra e conseguem usar o esporte para melhorar as suas vidas. Eu Para tive até. descarregar a energia, né? Para É, descarregar a energia e ser melhor a cada dia. Faz sentido, é, faz sentido. É por aí mesmo. E você acaba sendo a psicóloga sem saber, né? A terapeuta sem saber. é, E o, desce a raquete na molecada porque faz bem, entendeu? Sim, isso mesmo. Até uma comentou, Renato, que assim, eu perguntei para ela se ela tinha alguma coisa para comentar sobre esse assunto, e ela falou em relação à superação que ela perdeu o marido, né, faz pouco tempo, assim, e no tempo ela conseguiu superar essa dor, dessa perda, então ela encontra um conforto numa atividade que vai ser benéfica para ela e transformou, né? Transformou essa dor, dessa perda, numa saudade, mas através do tênis ela conseguiu superar essa dor muito grande, né? Então, usando o esporte como uma forma também de aliada, né? De uma forma ou de outra substitui, né? Não que substitua da mesma forma, mas é uma vazão, né? Uma válvula de escape aí que é muito importante. E é de verdade, com certeza. Ó, vou fazer mais uma pergunta aqui para você. Manda lá. Muitos tenistas amadores, adultos, pode ser de 30, 60 anos, eles jogam por hobby, né? Por lazer, mas eu já falei, eles querem ir no torneio e querem ganhar lá o jogo dele, quer ganhar torneio. E para algumas pessoas isso é bem importante mesmo. E eu já te falei, tem até inclusive o seu Belo, que é de Bauru, que ele disputa torneios da Federação Internacional com 90 anos de idade. Olha só. É. E eu vou emendar junto a pergunta do meu aluno, que é o Arthur Lobo Braga. Vou pegar aqui a pergunta do Arthur. Ele falou assim, ó, meu nome é Arthur, eu acho que isso não me conhece. Meu nome é Arthur, moro em Florianópolis, sou aluno da professora Thaís. Satisfação em assistir a sua palestra e poder fazer um questionamento. A minha pergunta é a seguinte: no decorrer de uma partida de tênis, em que eu estou perdendo e errando bastantes golpes, que geralmente eu acerto, eu estou a um ponto de perder a partida. Onde eu busco força para mudar esse panorama? Que gatilhos terão que ser acionados para gerar a energia e força necessárias para vencer ou fazer o máximo para isso? Ele está falando do match point, né? Quando está a um ponto de perder a partida, onde ele vai buscar? Para terminar, eu diria mais, ele é profissional, está disputando competições ou é só no nível amador? Ele está amador. Eu diria que essa disputa mexe muito com a gente, realmente, né? O nível não precisa ser profissional, mas é o nível de ter outra pessoa do outro lado que mexe muito com a gente. E mexe com um garoto de 14 anos, né, como você tinha, 11 anos quando começou, essa disputa, né? E mexe com um senhor aí de 90 anos que ainda está ativo e quer divulgar isso, pelo menos, né? Talvez o objetivo dele não seja, talvez não, com certeza não é ganhar o campeonato, o dinheiro do campeonato, mas a vitória dele está em poder participar do campeonato e poder ver, como você disse, talvez ele dispute com pessoas de 90 anos também, né? Mas é um jeito de se destacar de uma forma ou de outra com pessoas até mais novas do que ele, tá?
E esse é o poder do esporte. Como eu disse, né, na bicicleta, a gente tem aí um ditado que fala que o segundo colocado é o primeiro perdedor. Então, não adianta, né? Tem aquele gostinho do cara que chegou em segundo, ele perdeu. Só não perdeu quem chegou em primeiro. Então, eu diria que, primeira coisa, o auxílio do esporte na vida da pessoa é muito importante. Para esse senhor de 90 anos, poxa, que bacana. Ele está ensinando sem nem precisar conversar com ninguém, só demonstrando o que ele é capaz de fazer. Ele está ensinando às outras pessoas, os mais jovens. E eu tinha um tio, né, o irmão mais velho da minha mãe, que já faleceu de acidente de bicicleta, né, era médico. E a gente pedalava junto. E na época eu tinha 25 anos e ele tinha 50 já. E aí me perguntavam assim, e aí, mas quem pedala melhor? E na verdade era ele, né, que já pedalava melhor. Mas eu falava assim, escuta, quantos garotos de 25 anos tem pedalando por aí? Agora, quantos garotos de 50 anos tem pedalando por aí? E aí vai naquela proporção que a gente sempre disse, que sempre diz, né? Quantos jovens de 90 anos você conhece? E quantos idosos de 35 anos você conhece? Eu conheço vários desses, entendeu? Então, parabéns aí para todo mundo, para acima dos 60, que ainda está na atividade física e procurando por onde fazer, porque vai ter uma longevidade bem maior. E para o Arthur, cara, na hora do match point, é respirar fundo, voltar para o fundamento e lembrar que o segundo colocado é o primeiro perdedor. Por menos importante que seja aquela vitória, não é profissional, mas é a busca dele, é a superação dele contra ele mesmo, já que talvez ele nem conheça quem está do outro lado da quadra, ou talvez ele conheça, possa até ter vencido algumas partidas, ou possa até ter vencido todas as outras partidas e esteja perdendo só aquela. Isso causa alguma coisa assim, poxa, mas eu sempre ganho dele e hoje estou perdendo de lavada. Ou sei lá, eu sempre acerto esses fundamentos e hoje eu estou errando todos os fundamentos. Será que ele dormiu direito? Será que ele está com problema no trabalho? Será que ele está com problema na escola? Alguma coisa do tipo? Mas na hora do match point, tem que respirar fundo e mandar bala. Eu acho que o esporte traz um pouco disso, né? É uma superação. Além de você superar o seu adversário, você tem que se superar a cada respiração, né? A cada respirada que você dá aí. E isso é o mais importante de tudo, né? Eu costumo dizer até para esse senhor aí, ou para todo mundo que está escutando a gente e que vai para um bate-bola aí que seja no final do dia, que é o que eu dizia sempre para quem ia para academia. Na academia ou na quadra de tênis, em qualquer lugar que tenha uma prática esportiva, só existe gente bonita. E gente bonita não fisicamente só, tá? Mas gente bonita, gente feliz, gente bem-humorada, gente contente. Porque quem está de mau humor e quem é emburrado, fica em casa, fica sozinho, se isola. Agora, quem tem condições mentais de pensar que, poxa, tá acabando meu trabalho, eu vou pegar a minha raquete e estar no carro, e eu vou jogar um tênis, vou bater uma bola, hoje é o dia do tênis, isso é fundamental, porque vai chegar lá na quadra, vai encontrar gente bonita, que eu falo, é gente feliz, gente animada, vai dar um tapa em um, outro tapa no outro, bater um papo, falar um negócio. Tem gente até, olha só, isso acontecia muito na academia, e deve acontecer com você também, que nem vai jogar. Chega lá às vezes e nem joga. Só vai lá, bate o papo, faz uma brincadeira e acaba dando que o tempo precisa ir e acaba nem jogando, é ou não é? Sim, tem todo um ambiente muito, muito saudável, muito gostoso. O poder disso. E o que você causa nas pessoas é fenomenal, é muito importante para qualquer pessoa, para qualquer atleta mesmo, né? Não importa a idade. E, Renato, só para não esquecer,
Eu acho assim, nessa questão do match point, eu costumo incentivar meus alunos e falar sempre isso, assim, o jogo de tênis, ele nunca está perdido. Então, não importa que está no seu último ponto. E eu acho, inclusive, que você tem uma lição de vida em relação a isso, porque você chegou num momento extremo e eu vi todo o processo que foi... Ai, minha cachorra está querendo participar da live. Então, você chegou num momento extremo e que você precisou brigar muito e as pessoas também auxiliaram isso para fazer o seu transporte superior. Exatamente. Eu sempre falo que tudo que eu treinei na vida serviu para eu enfrentar o que eu estava enfrentando agora. A maior competição da minha vida foi essa. Foi superar essa fase ruim, não só ruim, mas profunda que eu passei. E se eu falo, e se eu ensino as pessoas hoje sobre felicidade e superação, é porque eu fui infeliz, eu tive uma fase difícil, não de saber se o que aconteceria depois, mas de saber se eu sobreviveria àquilo. Eu fiquei 3 meses e meio ligado a um respirador mecânico, olha meu pescoço aqui, e o respirador mecânico tem um ritmo de respirar. A gente não consegue dar uma respirada mais funda, ou a gente tem que respirar naquele ritmo da máquina. E chega uma hora que houveram algumas vezes que eu cheguei a desistir, falar, poxa, eu não consigo mais, é demais, sabe, é o fundo do poço. E quando eu achava que eu estava no fundo do poço, o fundo do poço ainda é bem mais longe, porque eu estava a quase 30 mil quilômetros de casa, sem família nenhuma por perto, sabe, sem saber se eu poderia abraçar de novo meus pais, minha filha. Minha filha tinha 10 anos na época. Então foi uma fase difícil. E talvez essa tenha sido a maior competição da minha vida. E eu posso falar que foi a maior vitória que eu tive na vida. E se eu superei e ensino as pessoas, eu ainda uso isso. O segundo colocado é o primeiro vencedor. E eu só precisava lutar. O segundo colocado é o primeiro perdedor, né? Não vencedor. E eu só precisava vencer a mim mesmo nessa batalha. Por mais que as outras pessoas me ajudassem, por mais que eu tivesse o apoio de todas as pessoas, era eu que precisava dar o primeiro passo, era eu que precisava produzir alguma coisa para sair do lugar. E talvez tudo que eu tenha feito na vida, tudo que eu já venci, tudo que eu enfrentei, tenha me preparado para chegar nesse ponto. E o que você disse é fundamental. Eu passei isso na vida. Talvez tenha sido uma competição minha contra mim mesmo. Talvez não, com certeza foi. E é por isso que eu ensino pessoas hoje que não é fácil, mas é possível. Então é isso que eu faço. Eu faço uma super associação sobre isso, em a gente pensar, o match point já tá perdido o jogo. Não tá perdido não. A gente tem que lutar até o final e isso pode se refletir na nossa vida quando a gente desiste de alguma coisa e a gente Exatamente. não pode ficar até o final, até o... Quando você desiste de qualquer coisa que seja, você está treinando a sua mente a se conformar com aquilo. Então, não desistir de qualquer coisa que seja é muito importante, porque você está treinando a sua mente a procurar por soluções para aquilo, ao invés de se conformar com a perda, se conformar com a desistência, ou falar que está tudo bem. Tá? E nada de errado. Se você perder, por pior que seja a decepção ou o problema, que isso vire o melhor aprendizado que você tem naquele momento. E daí para frente é onde você se agarra para poder superar e evoluir cada vez mais. Para mim, eu acho que o perder é o desistir. Quando a pessoa se entrega e desiste. Para mim, isso é a derrota. Agora, se você lutou, se você brigou, se você tentou até o final, você pode, no contexto do jogo, né? A gente leva isso para a vida também, mas no contexto do jogo, mesmo se você tenha perdido, se você tentou com todas as suas coisas,
é vitorioso. Você pode ter perdido a partida para o seu adversário, mas você não perdeu para você mesmo, entendeu? Porque a desistência, além de perder para o seu adversário, o pior de tudo é perder para você mesmo. E se acostumar e se conformar com isso. Tá? Exatamente. Isso não é importante. Né? E começar do zero, né? Eu digo sempre que assim, é o melhor recomeço, porque não precisa ter um problema muito sério, muito grave, como eu sempre digo, né? O pescoço quebrado, para começar do zero. Toda situação negativa que a gente passa é um recomeço. E o fator negativo disso vem primeiro do que o positivo. E eu diria que cada vez que você recomeça em qualquer área que seja, você não está simplesmente tendo que fazer tudo de novo, mas sim você está começando outra vez com uma carga muito maior de experiência que você já tinha antes, e a chance de sucesso é fundamental, ou é muito mais fácil de ser alcançada se você não desistir. Então toma cuidado, porque as pessoas que pensam que desistindo de alguma coisa estão só perdendo aquela coisa, na verdade elas estão perdendo para elas mesmas e estão se convencendo de que aquilo está certo. Aí vai naquela pergunta que você fez que os alunos falam, mas eu não consigo, mas eu não chego lá, mas eu não ganho, mas eu não sou bom, sabe? Tenta procurar por soluções. Realmente você não precisa ser o melhor do mundo, mas a solução está dentro de você. É possível que você seja o melhor de você mesmo. É isso mesmo, gostei, Renato. Deixa eu contar, aqui a Thelma deixou um recadinho aqui. Falou, Renato, fiquei sua fã. Sua superação nos deixa sem palavras. Eu queria que, se possível, você me falasse da dor da saudade. Eu acho que ela quer falar de quem se foi. Essa é uma dor sem fim. Mas o tênis me salva a todos, né? Que é aquilo que eu falei para você. Apesar da dor da perda do marido, ela usa muito tênis para sanar essa dor, né? Eu gostei que ela ficou já só fã, Renato. Qual é o nome dela? Thelma. Thelma. Thelma, olha, eu já passei por isso. Eu posso te falar que eu já passei por isso. E para você entender a situação da gravidade, os médicos que foram daqui do Brasil para Singapura para me buscar tinham que se resguardar de uma remoção dessa, porque a chance de eu morrer nesse processo era muito grande. Então, eles tinham, inclusive, na mala, um atestado de óbito. E eu posso falar que eu sou o único ser humano vivo que já viu o próprio atestado de óbito. Verdade, Renato. E por Deus, por todas as pessoas que rezaram, que me ajudaram, eu cheguei vivo no Brasil e estou vivo até hoje. Caramba. Sabe? Então, e eu cheguei a pensar, a desistir da minha própria vida porque era difícil. Eu estava numa situação onde eu conheço mais de 50 países, sabe? E hoje eu não consigo nem sair da sala, viu? Preso dentro do meu corpo. Isso não é só uma decepção, não cria só uma depressão da situação, mas isso me leva para uma jornada de realmente ter que me entender e me superar. Tá? Até uma pessoa pela perda. E eu entendo isso, porque eu olhava para mim e falava assim, poxa vida, eu nunca mais vou ver meus pais, eu nunca mais vou ver minha filha, eu nunca mais vou poder abraçar minha filha. Talvez, enfim, tá? Mas é uma situação de impotência, de não ter nada o que fazer frente àquilo que a gente enfrenta. Talvez eu tenha tido uma segunda chance, talvez eu tenha conseguido fazer algumas coisas que eu achei que não pudesse mais. Mas, de novo, né, o fator da superação, ele está dentro de cada pessoa e depende da pessoa querer sair daquele estágio de desconforto e usar o apoio de quem está do lado. Eu posso apoiar, tem um ditado que a gente fala assim, a gente pode levar o cavalo até o coxo, mas a gente não pode obrigar o cavalo a beber água. Então a gente ajuda as pessoas, mas as pessoas têm que querer mudar. E isso que você fez com a Thelma, e o que ela fez com ela mesma, de procurar suprir essa falta, essa necessidade que tinha, né, do companheiro dela, é fundamental. Né? Parabéns para você pelo
trato profissional em cima disso e parabéns para ela por não se render e não se desanimar e não perder para ela mesma, entendeu? Já é uma vitoriosa, porque é uma situação que a vida traz, inevitavelmente, mas ela está enfrentando de cabeça erguida e sem falar uma palavra, ela está ensinando muitas pessoas que não só tem luz no final do túnel, mas ela pode atravessar qualquer fase que seja. É verdade. Maravilhoso. Muito bem. Ganhou uma fã, Renato. Quem que é a Olha só, Maria de Ascor de Meca? é minha mãe. Mãe, a sua mãe falou lá, competitivo essencial no esporte. Temos que participar sempre de cabeça erguida. Parabéns, Maria, pelo filho. Essa é minha mãe. Minha mãe não conta muito, né? Não, conta Ai, a sim. minha mãe Me ajudou. Me ajudou muito e me ajuda até hoje. Thaís, deixa eu falar, ó, nós estamos no finalzinho aqui. Eu queria, né, agradecer a todo o pessoal aqui. Queria que você fizesse aí as honras finais, as recomendações, e agradecesse o pessoal todo que está aqui. Prazer enorme te ter aqui, né? Tá bom, Renata, eu agradeço a você pela oportunidade da conversa. Para mim foi Prazer muito foi todo meu. importante, muito proveitosa e eu espero que todos os seus seguidores, as pessoas que acompanham o seu canal, realmente aproveitem todos os ensinamentos que você tem a passar, assim como eu aconselhei os meus seguidores também a vir para a live, para conhecer você, para conhecer a sua história, para entender que isso é uma coisa do dia a dia. Todos nós precisamos o tempo todo estarmos nos superando ou superando nossos problemas, como você diz, todo mundo tem alguma coisa a superar, os problemas de uns realmente são maiores ou menores, mas para quem está, o mais importante é seguir nessa busca e sempre os conhecimentos, as pessoas que estão dispostas a nos ajudar, a nos jogar para cima. Fundamental. Então, obrigada pelos ensinamentos. O prazer foi todo meu. Fica aqui então um convite para todo mundo que está com a gente até agora. No dia 2 de julho, às 8 horas da noite, eu vou dar uma masterclass de superação, onde eu vou ensinar aí vários gatilhos e recursos para as pessoas poderem enfrentar, né? E superar qualquer tipo de problema, seja ele grande ou pequeno. Cada pessoa diz o que precisa superar. E eu vou ensinar o que me ajuda muito e o que me ajuda até hoje. Tá? Dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Tem um link aqui na bio do meu Instagram para as pessoas fazerem inscrição, porque daí eu mando o link dessa aula por lá, com mais segurança e mais conforto para todo mundo. De resto, o nosso tempo tá se esgotando. Thaís, prazer enorme, gostei muito do nosso papo e com certeza nós vamos ter que marcar mais uma live para a gente continuar esse papo, porque tem muita coisa, muita informação. Eu acho que dessa forma a gente pode ajudar muita gente e influenciar positivamente na vida de muitas pessoas. Isso é fundamental. Sim, legal. Até eu vi o comentário do Kleber, que está querendo começar o paraciclismo dele. Olha Acho aí. que ele tem essa força para se superar e seguir em frente e atingir os objetivos dele aí, né? Total. Diz lá para mim mandar mensagem inbox para a gente conversar. Ótimo. Se ele estiver aí, Kleber, manda lá a mensagem para o Renato. Legal. Obrigada, Gente, então é isso. Renato. Thaís, muito obrigado. Pessoal que está com a gente até agora, gratidão. Saúde, sorte e sucesso sempre. E até a próxima, tá? Obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.